Imagine que você está vivendo no segundo século. O cristianismo está se espalhando, mas nem todos os seguidores de Jesus concordam sobre o que ele realmente ensinou. Um grupo guarda com carinho um evangelho secreto, acreditando que ele contém as verdadeiras palavras de Cristo. Por séculos, esse evangelho perdido permaneceu enterrado nas areias do Egito, oculto do mundo. Mas, em Language Not Registered for Generation, uma descoberta quebrou o silêncio: o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos relatos do Novo Testamento, este texto antigo afirma revelar as verdadeiras palavras de Jesus, palavras que desafiam tudo o que pensávamos saber. Esse Evangelho é o Evangelho de Tomé. Mas por que foi descartado? Por que foi suprimido? Quem queria que fosse esquecido? E, mais importante, que segredos ele guarda? É isso que você está prestes a descobrir. E atenção, a revelação é preocupante. O Evangelho de Tomé, também chamado de Evangelho Copta de Tomé, é um evangelho de ditos que não faz parte do cânone ou da Bíblia. Foi descoberto em Language Not Registered for Generation, perto de Nag Hammadi, no Egito, juntamente com um conjunto de outros livros, que agora é chamado de Biblioteca de Nag Hammadi. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, 2 agricultores egípcios procuravam um tipo de rocha nitrosa quebradiça que pudesse ser usada como fertilizante. Eles estavam no alto do Vale do Nilo quando encontraram um grande jarro durante a busca, com cerca de 1 metro de altura, escondido atrás de uma pedra. Curiosos, olharam dentro do jarro e encontraram uma coleção de livros antigos encadernados em couro ou cotices. Não só isso, mas descobriu-se que a poucos quilômetros de onde os livros foram encontrados, fica o sítio de uma antiga abadia construída pelo próprio Picômios, o fundador do monasticismo sinábico cristão no Egito. A coleção foi posteriormente batizada com o nome de uma vila próxima chamada Nag Hammadi. A biblioteca de Nag Hammadi possui Language Not Registered for Generation livros ou tratados escritos em copta em papiro e reunidos em Language Not Registered for Generation volumes. 12 desses volumes estão encadernados separadamente em couro, mas a maioria dos livros encontrados tinha algum tipo de tema gnóstico, com exceção de um, o Evangelho de Tomé. Explicarei o que significa gnosticismo mais adiante no vídeo, mas por ora, quero apenas explicar o quão peculiar é o Evangelho de Tomé. O livro de Tomé se diferencia de todos os outros por registrar apenas o que Jesus disse. Só isso. Não há contexto, não há história pregressa, nem relato do nascimento ou da crucificação. Apenas as palavras de Jesus foram registradas. Contém Language Not Registered for Generation Ditos. E o que torna este evangelho um dos livros mais controversos que já li ou abordei é que, ao contrário do livro de Enoque ou mesmo da Bíblia Etíope, ambos amplamente discutidos neste canal, o conteúdo do Evangelho de Tomé é muito semelhante aos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cerca de Language Not Registered for Generation % desses ditos no Evangelho de Tomé são muito semelhantes aos evangelhos canônicos. São muitas semelhanças. Por exemplo, este trecho do Evangelho de Tomé está na Bíblia, assim como este e muitos outros. Apesar dessas semelhanças, o Evangelho de Tomé não está incluído, o que dá a entender que alguém certamente não o queria na Bíblia. Porque é o seguinte: uma razão geralmente dada para a exclusão de alguns livros da Bíblia, como o livro de Enoque, é a falta de semelhança com outras obras estabelecidas ou a contradição com tudo o que já foi estabelecido, como alguém afirmar que a Terra é plana apesar das provas. Assim, obras como essa não são incluídas no cânone. E algumas são até mesmo proibidas. Por exemplo, o livro de Enoque é o único livro que fala detalhadamente sobre anjos caídos. A maioria das pessoas não o considerou inspirado e acreditou que poderia ser ficção. Portanto, não quiseram correr o risco de incluir uma ficção em algo factual. Mas esse não é o caso do Evangelho de Tomé.
E, no entanto, ele foi deixado de lado. Por quê? Porque aqui está outro segredo que a maioria das pessoas desconhece. Alguns estudiosos, e me refiro a estudiosos inteligentes e renomados que se dedicam a isso a vida toda, acreditam que o Evangelho de Tomé é anterior aos 4 evangelhos importantes do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Especialmente o Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo. Se Marcos pode ter sido influenciado, por que os outros não teriam? Acredita-se que os evangelhos foram influenciados pelo Evangelho de Tomé. E, se não for esse o caso, que existiu uma fonte central conhecida como Fonte Q, que continha os ditos de Jesus e que todos os autores puderam usar em suas próprias versões do Evangelho, incluindo o Evangelho de Tomé. Para quem não sabe, acredita-se que, devido às semelhanças entre os evangelhos, existiu uma hipotética fonte central conhecida como Fonte Q, que era basicamente uma anotação feita por alguém sobre o que Jesus disse, como alguém que anotava em uma reunião. Há uma teoria de que essa fonte, conhecida como Fonte Q, foi usada por todos em suas próprias versões da história como referência. Nesse sentido, o autor do Evangelho de Lucas disse que muitas pessoas já haviam escrito evangelhos antes que ele decidisse escrever o seu. Muitas pessoas tentaram contar a história do que Deus fez entre nós. Elas escreveram o que nos foi contado por aqueles que estavam lá no princípio e viram o que aconteceu. Então, fiz um estudo cuidadoso de tudo e decidi escrever e contar exatamente o que aconteceu. Honrado Teófilo, fiz isso para que você soubesse a verdade sobre o que ouviu. E, a partir dessa passagem, podemos ver que havia muitas versões que realmente confundiam os novos crentes, o que abordarei em breve. Portanto, acompanhe-me. Mas mencionei isso porque, apesar desses vários relatos suspeitos e obviamente falsos sobre Jesus, o Evangelho de Tomé nunca foi incluído. E mesmo os primeiros pais da Igreja o estudaram e o consideraram como escrituras. Tanto que alguns deles o citam, dizendo que o versículo "Language not registered for generation" do Evangelho de Tomé é encontrado nos escritos de Santo Agostinho. Dizendo que o versículo "Language not registered for generation" aparece nos escritos de São Mário da Síria. Como disse o Senhor, o reino de Deus está espalhado pela terra, mas as pessoas não o veem. Macarias também citou outros versículos de Tomé sobre Jesus. Muitas pessoas consideram o Evangelho de Tomé um evangelho gnóstico, mas ele é muito mais complexo do que parece, pois, na verdade, carece de muitas características gnósticas. Não há menção a um demiurgo maligno, o que é um tema comum. Não há menção a eras ou arcontes como os que vemos no Evangelho de Judas. Temos apenas alguns ditos que soam esotéricos. E o fato de o Evangelho ter sido encontrado junto com outros evangelhos gnósticos fez parecer que ele era gnóstico. Então, o livro foi julgado por associação. Para mim, ele passou em todos os testes. Portanto, o fato de o livro não ter sido incluído, ou pelo menos mencionado, como uma leitura complementar, dá a impressão de que algo estava sendo feito ativamente nos bastidores para esconder este livro. Porque a verdade é que nem tudo era conhecido sobre Jesus ou o Antigo Testamento. Mas aqui está a questão. Havia livros listados para você ler mais a fundo, seja para ampliar seu conhecimento ou para lhe dar uma visão completa de tudo. A própria Bíblia faz referência a vários livros, tanto canônicos quanto não canônicos, incluindo o livro de Jázer, o livro das guerras do Senhor e até mesmo o livro do profeta Natã. Portanto, embora não estivessem incluídos na Bíblia, sua existência nunca foi posta em dúvida, e esses livros podiam ser lidos ou estudados para que se pudesse compreender melhor aquela época ou ter uma visão geral. Mas com o Evangelho de Tomé, não há nada disso. Ele foi simplesmente rejeitado, e há um bom motivo para isso. Mais uma vez, ao contrário do livro de Enoque, onde a maioria das pessoas desconhece que não foi escrito pelo próprio Enoque,
Todos sabem que o livro de Tomé não foi escrito pelo discípulo de Jesus, cujo nome também é Tomé. O autor do livro é de Timos, Judas Tomé ou um autor desconhecido. De qualquer forma, todos concordamos que o livro foi escrito entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation anos após a morte de Tomé. E, por incrível que pareça, isso não desacredita o livro. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Veja bem, eu disse que o Evangelho de Tomé está Language Not Registered for Generation % em sincronia com os outros evangelhos, mas ainda restam Language Not Registered for Generation %. E é aqui que reside o problema, que abordarei agora, e que explica por que a maioria das pessoas não acredita nele. O livro apresenta muitas inconsistências. Embora Language Not Registered for Generation % do conteúdo seja semelhante ao evangelho canônico, Language Not Registered for Generation % não o é. E não se trata de uma visão pessimista, em que buscamos falhas. Não é esse o caso. Embora Language Not Registered for Generation % do texto fosse original, ou seja, não pudesse ser encontrado em nenhum outro lugar, é justamente o que ele diz que faz tudo desmoronar. É como construir uma casa com tudo de melhor, uma casa inteligente e tudo mais, mas com a fundação frágil. Então, não importa se a sua casa tem as instalações mais modernas. Se a fundação for frágil, tudo vai desabar. E foi isso que aconteceu com o Evangelho de Tomé. Nele, Tomé recebe um papel importante, o que não acontece nos 4 evangelhos. Mas estou disposto a relevar isso porque, mesmo dentro dos 4 evangelhos, ainda existem histórias que não coincidem, Language Not Registered for Generation %. Alguns autores explicaram mais, outros menos. Alguns esclareceram mal entendidos. O livro de João nem sequer menciona o nascimento de Jesus. E alguns escritores chegaram a denunciar, ou melhor, a delatar seus amigos, como João fez com Pedro. Então, eu poderia considerar isso como uma representação de Tomé. Mas outras coisas simplesmente não se encaixam dessa forma. Jesus nunca discriminou ninguém, e é por isso que as pessoas se sentiam atraídas por ele. Enquanto os pregadores e mestres da época davam um tratamento preferencial aos ricos e saudáveis, Jesus acolhia a todos. Você podia ter uma doença terrível e ele o tocaria, o que, claro, irritava os líderes da época, mas você entendeu o que eu quis dizer. Além disso, a ausência de temas apocalípticos era motivo de preocupação. Mesmo que o livro seja atribuído apenas aos ensinamentos de Jesus, ele pregou sobre o fim do mundo, e suas crenças apocalípticas estão registradas nos primeiros documentos cristãos, como o Evangelho de Marcos e as autênticas epístolas paulinas. Os primeiros cristãos acreditavam plenamente que Jesus voltaria em breve. E essas ideias podem ser encontradas nas primeiras obras cristãs. Quero dizer, se você vê alguém morrer e voltar à vida, ou ressuscitar os mortos, certamente você acredita se essa pessoa disser que vai voltar. Mas não há temas relacionados ao fim do mundo no Evangelho de Tomé. Em vez disso, vai ainda mais longe, afirmando que o reino de Deus já está aqui para aqueles que compreendem a mensagem secreta de Jesus. Isso contradiz a explicação de Jesus sobre o arrebatamento, que se referia a 2 pessoas trabalhando em uma fazenda, onde uma desapareceria enquanto a outra permaneceria. E a mensagem de Jesus nunca foi um segredo. Ele se esforçou para simplificar sua pregação, de modo que até mesmo os analfabetos e sem instrução pudessem entender o que ele dizia. É por isso que ele sempre contava histórias. Enquanto isso, o Evangelho de Tomé fala do reino de Deus não como um lugar para onde ir para o céu, mas como uma forma de descobrir mais sobre si mesmo. Outro ponto importante do Evangelho. O que Tomé diz é que Jesus zombava das pessoas que pensavam no reino de Deus como um lugar real. Há uma ênfase maior no autoconhecimento do que no conhecimento de Deus. Práticas espirituais como a oração e a generosidade são consideradas prejudiciais e pecaminosas. Você encontrará vários ditos que sugerem que Jesus é muito misterioso ou incompreensível.
Existem princípios fundamentais que nunca mudaram, mas no Evangelho de Tomé as coisas mudaram drasticamente. Ao considerarmos todos esses fatores, começamos a entender por que se acredita que o Evangelho de Tomé provavelmente foi escrito por um gnóstico no início do século II. Isso me leva à principal razão pela qual ele foi incluído: o gnosticismo. O gnosticismo foi um ensinamento que surgiu do cristianismo nos séculos II e III, que defendia a existência de um conhecimento secreto sobre Jesus, Deus, a salvação e a realidade, compartilhado apenas por um grupo seleto de pessoas, incluindo seu discípulo Tomé. Ao ler o Evangelho de Tomé, frequentemente percebemos que ele começa com Jesus dizendo algo semelhante ao que encontramos nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas depois se desvia para ensinamentos que soam gnósticos. O texto atrai o cristão desavisado, preenchendo a lacuna entre os ensinamentos conhecidos de Jesus e a doutrina do gnosticismo. Na minha visão, o gnosticismo é uma espécie de mistura entre o cristianismo e outras religiões. As mais próximas que consigo imaginar são o budismo ou o platonismo. Muitas escolas cristãs concordavam com as ideias e a visão de mundo de Platão. Segundo Platão, Deus, ou o bem supremo, era perfeito e existia fora do universo material. Por isso, ele não teria criado um mundo imperfeito. Platão sugeriu a existência de um segundo poder, o demiurgo, que criou a matéria, a qual compõe o mundo físico. Essa visão era defendida pela maioria das escolas gnósticas. E esse era o problema da época. O problema é que, antes de Constantino o Grande se converter ao cristianismo em Language Not Registered for Generation de Montsis, não havia um poder central nos primeiros Language Not Registered for Generation anos do cristianismo. Muitas ideias diferentes eram ensinadas em grupos cristãos, e muitas delas estavam erradas. Isso era o que Lucas abordava ao se referir a diversos relatos escritos. Jesus não veio apenas para pregar e salvar almas. Jesus rompeu com o status quo. Ele mudou completamente a forma como deveríamos adorar a Deus. Muitas pessoas nunca tinham visto tamanha capacidade intelectual, pois Jesus era tão inteligente que sempre deixava as pessoas perplexas. Então, todos escreviam o que pensavam ou sentiam. Algumas coisas podiam ser verdadeiras, outras verdadeiras, mas embelezadas. E, claro, algumas seriam totalmente falsas, como o chamado Evangelho da Infância de Tomé e o Evangelho de Tiago, repletos de relatos fantasiosos de milagres supostamente realizados por Jesus em sua infância. Mas o efeito geral da imagem que criaram dele é fazer com que Jesus pareça uma criança caprichosa e petulante, dotada de poderes impressionantes, chegando a causar a morte de outra criança. Os atos apócrifos, conhecidos como os Atos de Paulo nos Atos de Pedro, enfatizam fortemente a abstinência completa de relações sexuais e até mesmo retratam os apóstolos incentivando as mulheres a se separarem de seus maridos. Isso contradiz o conselho autêntico de Paulo em Language Not Registered for Generation Corinthians. Language Not Registered for Generation sobre amar seus maridos. Há também o livro de Tomé, o Contendor, ou Evangelho da Infância de Tomé, que mencionei anteriormente. É como nas redes sociais, onde as pessoas compartilham histórias e como algumas pessoas pegam essas histórias e as distorcem para criar sua própria versão. Basicamente, todos queriam se sentir e estar entre as tendências do momento. E o cristianismo era a última moda. Assim, no século II depois de Cristo, havia grupos de pessoas que, juntos, como cristãos gnósticos, afirmavam possuir conhecimento secreto sobre o mundo, Cristo e o significado de sua vinda à Terra para os cristãos. E como ainda continha temas cristãos, era difícil saber se era mentira ou não.
Alguns crentes se deixaram levar pelos temas gnósticos, assim como alguns supostos pastores hoje em dia oram sobre as pessoas, dizendo-lhes para darem tudo o que têm. A questão é que as pessoas fazem isso porque a Bíblia apresenta situações semelhantes e Deus sempre abençoou essas pessoas mais do que elas esperavam. Portanto, é uma verdade bem fundamentada. Mas essas pessoas distorcem a verdade e a usam para obter ganhos ilícitos. Foi somente em meados do século II depois de Cristo que um grupo de líderes cristãos conhecidos como os pais da Igreja, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano e outros, começou a combater esses temas gnósticos. Depois de pesquisar sobre o assunto, comecei a entender por que a Bíblia foi criada. Podem falar o que quiserem sobre conspirações envolvendo certos livros e tudo mais, mas acreditem, os primeiros cristãos enfrentaram dificuldades ainda maiores para descobrir a melhor maneira de servir a Deus, especialmente ao analisar materiais autênticos e materiais deliberadamente falsos. Nesse sentido, os apócrifos representavam um problema tão grande durante o período dos discípulos que encontramos diversos alertas sobre uma apostasia iminente que corromperia a congregação cristã. De fato, essa apostasia já havia começado no primeiro século, mas os apóstolos impediram sua propagação. Estes são alguns dos versículos bíblicos onde podemos encontrar tais alertas. Esses alertas lançam luz sobre escritos que começaram a surgir após a morte dos apóstolos, escritos que contradiziam os ensinamentos de Jesus. Um evento que descreve isso perfeitamente está em Atos Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Quando os filhos de Sabá tentaram expulsar demônios sem nem mesmo conhecer Jesus. Eles viram alguns apóstolos fazerem isso e pensaram: ora, se esses caras conseguiram, quão difícil pode ser? Foi por isso que disseram: saiam em nome desse mesmo Jesus de quem Paulo prega. Bem, o demônio deve ter pensado algo como: com licença, quem diabos são vocês? E lhes deu uma surra daquelas. Basicamente, todo mundo queria lucrar com a nova moda. A única importância desses livros reside em nos proporcionar uma visão da cultura, da governança e do sistema de crenças daquele período específico, assim como fazemos com livros sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a Segunda Guerra Mundial é o motivo de termos James Bond, e isso porque foi uma era de grande espionagem e de perigosas missões suicidas. Seguir essa linha de raciocínio também nos ajuda a entender como foi a Segunda Guerra Mundial para todos. Mas dizer que James Bond existe porque foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial é onde reside o problema. E é isso que a maioria das pessoas faz com os livros apócrifos. É verdade que tais documentos podem parecer antigos e veneráveis para alguns estudiosos e historiadores. Mas imagine se esses estudiosos reunissem uma pilha de escritos duvidosos impressos hoje, talvez extraídos de revistas de fofoca e publicações de cultos religiosos radicais, e depois guardassem esses documentos em um cofre. Será que o passar do tempo tornaria esses escritos verdadeiros e confiáveis? Depois de Language Not Registered for Generation anos, as mentiras e os absurdos contidos nesses documentos se tornariam verdade simplesmente porque eles são muito antigos? Claro que não. Alguns de vocês sempre falam em teorias da conspiração. Li os comentários e discordo. Em muitos aspectos, a canonização do Novo Testamento foi um processo orgânico que levou séculos para chegar ao que conhecemos hoje como a Bíblia. E uma das razões para isso são coisas como essa. E acredite, o Evangelho de Tomé é mais ameno e melhor comparado a algumas das coisas hediondas e ultrajantes que algumas pessoas escreveram sobre Jesus ou seus discípulos terem feito. Além disso, mesmo naquela época, o Evangelho de Tomé não era tão popular quanto os 4 evangelhos. Então, mesmo naquela época, as pessoas sabiam que isso deveria ser levado com cautela. Certos livros ganharam enorme popularidade e circularam amplamente, como o livro de Mateus, um dos evangelhos mais populares do cristianismo primitivo. Encontramos vestígios de cerca de 12 de manuscritos de Mateus, datados dos séculos II e III, e do Evangelho de João, século XVI,
mas apenas um manuscrito de Tomé. E mesmo esse manuscrito é do século IV, muito depois de Cristo e seus discípulos. Portanto, considerando tudo isso, começamos a entender por que o Evangelho de Tomé é falso. E, para ser honesto, acredito que tudo o que você precisa para servir a Jesus está na Bíblia. Por outro lado, temos um dos livros mais controversos já encontrados, a Bíblia Etíope, frequentemente considerada a versão mais completa da Bíblia, pois nada foi retirado desde sua criação. Se o Evangelho de Tomé for encontrado lá, isso muda tudo. Aqui está um vídeo sobre o assunto, e você verá por que ele não é mais permitido pelas autoridades competentes, apesar de ser a única Bíblia que nunca foi alterada.